Capítulo 1033 de One Piece, com o título Shimotsuki Gozaburo. E que capítulo, hein, galera? O Zoraço tá saindo da jaula. Pra quem tinha alguma dúvida que ele tinha o hack do rei, esse capítulo sanou todas as dúvidas. E foi confirmado que ele tem. Mas indo pro começo do capítulo, temos exatamente de onde acabou o 1032, que é a Enma drenando a energia do Zoro. Mas aqui vemos que o Zoro conseguiu domar ela de volta, o seu braço voltou ao normal, enquanto o King está se perguntando se eles estão brigando enquanto se investe na direção do Zoro para atacar. E essa parte aqui ficou meio confusa, né? Porque o King se investe na direção do Zoro e para na frente dele. O Zoro até pergunta, o que você está fazendo? Ficou muito estranho isso aqui, por que o King parou na frente do Zoro? Enfim, depois que o King para na frente dele, o Zoro acerta um golpe direto no King, mas nada acontece. Ele tenta enfiar a espada na barriga do King. O King dá até uma debochada ali. Um golpe direto. E do nada tem uma explosão, que fomos descobrir mais pra frente que o próprio King que se explodiu. Indo pro domo da caveira na torre do hemisfério esquerdo do bordel, a gente vê o Queen e ele tá voltando daquele chute que o Sanji deu nele do capítulo 1032. A gente vê que ele atravessou umas boas paredes ali e tá voltando em direção ao Sanji, falando sobre o Zoro e o King. E basicamente o Queen diz que o Zoro não tem nenhuma chance de derrotar o King. Ele fala que o King é um sobrevivente da tribo Lunária que deveria ter sido extinta. E nós ficamos sabendo também que essa raça se adapta a qualquer tipo de ambiente. E com essa informação faz os leitores pensarem a mesma coisa que o Sanji, né? Como que uma raça dessa foi extinto? Por que eles foram extintos? E como conseguiram extinguir uma raça dessa que é tão forte? Sanji questiona isso pro Queen e o Queen fala que ele tem que se descobrir por ele mesmo. E galera, eu acho que não é à toa que o Oda, pela segunda vez, mostra um diálogo do Queen e do Sanji sobre essa raça aqui. Eu realmente tô achando que os poderes de fogo do Sanji estão ligados diretamente com essa raça do King. Porque como nós vemos ali, o King dá um chute de fogo no Zoro muito parecido com o Sanji, muito mesmo. E no começo da luta deles nós vemos também que o Queen questiona o Sanji sobre o fogo que ele consegue fazer. E ele fala, eu sei que você não é da raça Lunária, mas e se tiver genes do Lunários no Sanji? E por isso ele conseguir fazer fogo. Eu acho que não é à toa que o Oda está colocando esse diálogo entre Sanji e Queen. E também tem todo aquele conceito da sobrancelha do Sanji, né? Na SBS do volume 7 perguntaram por que ela é enrolada no final. E a resposta do Oda é no mínimo curiosa. Ele fala, o Sol, a Lua e a Terra dão voltas. E se a Terra de repente parasse de girar? Seria um desastre, maremotos em todos os lugares. Agora lembre-se que a sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso. Então, a sobrancelha do Sanji pode ter alguma coisa a ver com isso que ele falou. Ele cita a Lua e o nome da raça do King é Lunária. Então pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Não sei. Depois dessa breve interação entre Sanji e Queen, a gente volta para a luta do Zoro e King. A gente vê que o Zoro escapou da explosão por ter usado o haki do armamento a tempo. E ele fala que o King mesmo que se explodiu. Então é mais uma habilidade aí curiosa dessa raça. E a gente vê o nosso Zorão já entrando na posição ali do estilo uma espada. Shishunson. E ele manda esse golpe no King. E é um dos golpes, é um dos meus golpes preferidos do Zoro esse. E ele mesmo fala que é um dos mais fortes dele. Mas nem arranha o King, isso daí foi impressionante. King realmente parece estar em outro nível quando o assunto é resistência, somada à sua raça junto com a Akuma no Mi, modelo Zoan ancestral. O cara simplesmente não é cortado, não sai sangue dele, não acontece nada com o cara. Ele realmente tá um absurdo essa resistência do King. E depois que ele leva o ataque do Zoro, a gente vê que não acontece nada. E ele dá aquele ataque agarrando a crista dele de novo que o Oda coloca. E o Zoro não consegue desviar, porque a gente vê que a Enma saiu do controle de novo.
E, inclusive a gente vê que esse golpe destrói boa parte ali de onde eles estão, né? De rocha e tal, da ilha de Onigashima mesmo. Então a gente vê que o Zoro cai ali junto com as suas espadas que caem da mão dele. Inclusive tá caindo de Onigashima, mas Zoro consegue recuperar a Sandai Kitetsu. E aí temos o Zoro lembrando de um flashback que a Sandai Kitetsu foi feita pelo Hitetsu, o homem lá com asas e máscara que cuida da Otama. Foi ele que fez a Sandai Kitetsu. E o Zoro lembra de como ele conseguiu ela lá no West Blue em Logital. Daquele vendedor não querendo vender pra ele, porque vai ser como se ele tivesse matado o Zoro, já que é uma espada amaldiçoada que faz o portador morrer. Então o Zoro tem essas lembranças, enquanto ele é amassado pelo King, jogado longe com um chute de fogo que inclusive lembrou muito a perna do Sanji, esse quadro aqui do chute de fogo do King. E aí o Zoro caído vê a Wado Ichimonji e fica feliz que ela não tenha caído da ilha. E aí temos mais um flashback do Zoro lembrando de quando ele conseguiu a Wado Ichimonji, pedindo para o seu mestre dar a espada da Kuina para ele. Ele também lembra do Hitetsu falando que a Wado Ichimonji e a Ema são irmãs porque elas são feitas pela mesma pessoa, pelo mestre ferreiro Shimotsuki Gozaburo, que é o nome do capítulo. Zoro, pensando mais a fundo nisso, ele finalmente se pergunta como que essas espadas acabaram chegando na vila do East Blue. Enquanto vemos King implacável, não parando de atacar o Zoro, temos mais flashback do Zoro, ele lembrando de como ele aprendeu a palavra Tsunade que ele ensinou para o Momonosuke. Ele aprendeu com um velho da vila dele que costumava ficar na praia. E mais tarde ele descobre que esse velho era o avô da Kuina, mas ele só foi descobrir isso depois que ele morreu e viu a Kuina chorando lá no velório. Então nós vemos ali o exato momento que o velho Gozaburo ensina a palavra Tsunade para o Zoro, que é um grito de guerra que dá coragem, mas Zoro fala que nunca vai usá-la porque é uma palavra estranha. E aqui, continuando o diálogo deles, temos uma parte bem interessante que é do Zoro perguntando se o velho era um samurai antigamente. E o Gozaburo responde pro Zoro ficar quieto, senão a marinha vai vir atrás dele imediatamente. Essa parte é no mínimo curiosa, né? Por que a marinha iria atrás de um samurai que saiu de Wano? Sendo que o crime para sair de Wano é apenas da lei da própria Wano. Por que a marinha... O que será que a marinha tem contra os samurais? Será que por serem um país fechado eles consideram isso um crime? Então se eles saírem, a marinha vai vir atrás deles? Ou tem algo maior? Eu acho que é algo maior do século perdido da marinha querer capturar os samurais que saem da terra de Wano. Até porque muitos deles podem, né, saber ler o poneglyph como foi com Oden. E a gente vê que as gerações passadas de samurais de família geralmente conseguem ler os poneglyphs. Então eu acho que pode ser muito por causa disso também. Mesmo que eles não soubessem ler, não tem como a marinha saber. Então a gente sabe como a marinha age, né? Eles preferem não correr riscos e agir. Zoro até chega a perguntar por que a marinha ia atrás dele, mas o velho responde pro Zoro sair dali e ir pra casa e chama ele de fedelho maldito, fazendo o Zoro mostrar a língua pro Gozaburo e sair dali. A gente vê que mais um tempinho se passa ali dentro do flashback e vemos o Gozaburo observando o Zoro a treinar. E ele pergunta para o Zoro se ele está cansado do dojo. Então o Zoro responde que ele perdeu pra Kuina de novo e por isso tem que treinar muito mais. E aqui nós vemos como o Zoro conseguiu as duas primeiras espadas da vida dele, que ele inclusive são as mesmas duas do começo de One Piece que ele usava. O Gozaburo que dá pra ele dá as espadas pra ele e diz que foi ele quem fez aquelas espadas ali. Ele diz que perdeu muita habilidade e só é possível fazer uma espada igual àquela. Inclusive ele dá meio que um sermão ali no Zoro falando para sempre lembrar que a espada é uma ferramenta para matar. Esse é o único propósito dela. Um ferreiro forja uma espada para poder matar o máximo de pessoas possíveis. E ele fala pro Zoro não se esquecer disso.
O Zaburo ainda fala que todas as espadas são únicas em personalidade, e os espadachins são aqueles que domam a natureza selvagem da espada e subjugam a sua vontade. E aqui ficamos sabendo que não existe espada amaldiçoada, são só Meitos, espadas de alto grau. Eu realmente pensava que existiam espadas amaldiçoadas e que a Sandai Kitetsu era uma, mas o Gozaburo fala que isso é papo furado. Se um fraco vier a temer uma lâmina, ele fala que ela é amaldiçoada. Isso seria já uma grande honra para a espada. Então vemos que é apenas falácia, não existem espadas amaldiçoadas. São apenas espadas poderosas que não foram subjugadas pelos fracos. Então fica a pergunta, né? Como o Zoro consegue entrar no modo Ashura? Eu pensava que ele conseguia isso por causa da espada amaldiçoada dele. Mas já que não existem, como ele consegue fazer isso? Como que vai ser explicado o modo Ashura do Zoro? Será que tem algo a ver com sua vontade, assim como os fogos do Sanji são explicados até o momento? Ou vai ter alguma explicação mais racional por trás sentido? Ou não vai ter nenhuma explicação? Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Voltando para o capítulo, Gozaburo fala da sua maior conquista em sua juventude, que foi a espada que ele forjou. O nome da espada era o Grande Rei do Inferno. Zoro imediatamente se lembra disso e vê que essa espada era a Enma. Então, quem fez a Enma foi esse velho que o Zoro conheceu na infância, Shimotsuki Gozaburo. Zoro então começa a ligar os pontos e vê que não é uma coincidência que a vila se chamava Shimotsuki. Ele percebeu que aquele velhote era um samurai de Wano, que era o ferreiro Shimotsuki Gozaburo. E também vemos ele falando para o Zoro que Meitos observam os humanos. Elas esperam pacientemente para encontrar um espadachim digno delas. E é isso que a Emi está fazendo no momento com o Zoro. Ela está ali para escolher o Zoro e colocando ele à prova para ver se ele é digno dela. E aqui nós vemos como o Oden era diferenciado, né galera? O Zoro pega a Enma e se pergunta como o Oden lutava e conseguia manejá-la tão facilmente, com a Enma sugando todo o haki dele. Zoro então pega a Enma e consegue a controlar de novo, mas ele diz que se continuar sendo liberado o haki nesse ritmo, ele pode acabar morrendo. Então é aí que nós vamos pro ponto alto desse capítulo. Vemos os random do bando do Kaido falando que vão tomar a cabeça do Zoro para serem promovidos. Mas antes mesmo deles começarem a chegar no Zoro, eles caem espumando pela boca. E aí temos a confirmação de que Zoro tem o haki do rei. King até pergunta para ele: então você quer ser um rei? Cara, que capítulo! O Zoro é muito brabo, não tem jeito. Bom, pra quem tinha alguma dúvida, acho que já foi sanada, né? O Zoro tem o haki do rei, 100% confirmado. E nós vemos ali na espada dele fitas pretas e brancas saindo. Eu acho que a branca seria o Ryuou e as negras seriam o haki do rei avançado na espada, tal qual Roger e Barba Branca fizeram. E depois da pergunta de King se ele quer ser um rei, vemos Zoro lembrando da promessa dele com Luffy. E ele responde: isso mesmo, eu tenho uma promessa a cumprir com meu capitão e com a minha melhor amiga. Nossa, cara, o Zoro, ele é muito diferente, brabo. Com a nota do editor, ele está superando seus limites, acaba aí o capítulo. Eu acredito que essa nota do editor vai se confirmar com o Zoro usando o haki do rei avançado na espada, superando seus limites e derrotando o King. Eu acho que é assim que vai acabar essa luta. E vocês, o que vocês acham? Deixa o like aí se você gostou do review e comenta o que você acha.